Oi. Qual o nome dele mesmo, Janja? É Robson. Robson Salame. Aqui é Robson Salame. E eu queria comentar a vergonha alheia que foi aquela live de ontem do Sem Canal, do Baixa Audiência, que ele não sabia se fazia live ou se lavava a louça. Não conseguiu nenhum nem outro. Boa noite, pessoal. O objetivo aqui é abrir um espaço para o Luigi, nosso amigo Luigi, que acompanha a questão indígena. Ele acompanha a questão indígena, mas eu vou esperar ele entrar. Só que o tal Luigi não entrava. E o Sem Canal não consegue sustentar uma live na conversa. Aí ficou botando uns vídeos dele lá. Mas o principal aqui é por quê? Por que essa história de live agora? Porque para imitar as principais lives da geopolítica nacional são as lives do canal BRICS Brasil Nacionalista, do biólogo Henrique, que conseguiu monetizar com uma semana de trabalho falando do que realmente interessa nesse planeta, que é a geopolítica, Zelensky, Putin, China. Outro dia ele quis ser o biólogo das cobras, não conseguiu pegar nenhuma cobra morta pelo rabo. Ó a cobra aqui, ó. Ó. Olha o tamanho. Ah, ele disse que era jararaca, não é jararaca não, gente. Olha, é uma jiboia. Ô, sacanagem, não precisava ter matado. Olha, eu achei que era uma jararaca. Jiboia. Como pode uma pessoa querer se chamar biólogo das cobras e confundir jararaca com jiboia? Ó, a cachorrada tem medo, ó. Ó, aí, Doguinho. Tá morta, Doguinho. A live do Baixa Audiência, ela seguiu ali com a sua baixa audiência de sempre ali. Acho que não tinha nem 10 pessoas assistindo. Chato pra caralho, assim, por quase uma hora. O mais interessante foi quando entrou aquele tal de necromante. Deixa eu contar você, desculpa um pouco. Pressão no Congresso é complicado, esse Congresso está dominado pela bandidagem, de cima a baixo. A gente acabou de adicionar aqui ao palco o necromante do canal Política Ambiental, e eu queria convidá-lo, porque é um convidado de honra, você sabe, né? Foi com ele que eu fiz a treta recente das leucenas. Olha que maravilha, vou mostrar aqui para vocês uma nova descoberta. Acabei de descobrir uma nova muda de leucena. Olha, aqui tem um bocadinho, porque eu joguei um punhado de sementes aqui, olha. Ó, que linda que tá essa. Ô, leuceninha, tá linda, vou cuidar de você, viu? Bom dia, leuceninha. Outra aqui, viu? Ó. Aqui tem um outro bando. Que legal, olha. Vamos preservar, viu? Você vê que elas estão sendo espalhadas assim de forma sistemática. Dá para configurar o crime. Necro, quer falar alguma coisa? Tô plantando leucena aqui, viu? Ô Rodolfo, Oi. que dia que você vai parar de espalhar leucena? Necromante, prazer, Robson Salame. Eu vou responder para você. Ele vai parar no dia que você de fato entrar com um processo contra ele. Avisa, liga pra SEMA, cara. Alguém tem que fazer alguma coisa. Aqui, ó. Essa leucena aqui, olha, já tá com flor. Aqui, ó. Ó a abelhinha ali, ó. Todo dia essa abelhinha tá aqui, ó, polinizando. Daqui a pouco isso aqui vai estar só semente. Alguém tem que fazer alguma coisa, esse homem é louco. Como é que é? Que dia que eu vou parar? Que dia que você vai parar de espalhar leucena? Hoje eu não espalhei nenhuma, mas amanhã eu pretendo, cada dia um pouco. Você viu o tom debochado
do irresponsável. Ele não sabe a importância a gravidade das espécies exóticas invasoras, uma das principais causas de degradação da biodiversidade. E a leucena é sim uma das 100 espécies mais invasoras de todo o mundo. Aí a casa dele, ó. Não precisa nem botar endereço, tu vai virando a esquina aqui, ó, já começa a aparecer leucena aqui, ó. Leucena pra tudo que é lado. Isso é um abuso com a biodiversidade dessa cidade. Olha que merda essa rua. Ó, leucena. Mais leucena aqui. Que vergonha. E a biodiversidade, como é que fica? Tem mais leucena aqui, ó. Ó, aqui mais um aqui, ó. Um aqui. Tá certo, tá certo, tá certo. E pegar na enxada, né, cara? Pegar na enxada que é o que interessa. Tá corretíssimo. Pois é, cara. Aí, estamos aqui nessa situação, viu? Você conhece o Luigi, né? Conheço, do seu canal. Pois é. O Luigi, cara. O Luigi é o cara, sabe? O Luigi, enquanto a gente persegue a confusão aqui a partir de casa, o Luigi, ele pega o ônibus e vai atrás do que está acontecendo, né? E por isso que eu falei, não, a gente precisa chamar o Luigi para soltar as últimas, né? Os últimos desdobramentos da questão indígena. Repara bem no que aconteceu. O cara abriu a live para falar com esse Luigi, que vai atrás da confusão indígena. Só que não combinou com o Luigi. Aí, em vez de encerrar, o que ele faz? Ele começou a falar da Ambipar, aquela empresa de locação de aeronaves, que tem uma questão nebulosa com o Ministério dos Povos Indígenas. Tudo bem, o problema é que isso foi pauta copiada, pauta roubada. Quem é que estava falando da Ambipar no mesmo dia? No mesmo dia, isso foi pauta do canal BRICS Brasil Nacionalista. E me pergunta o que Necromante ou Rodolfo acrescentaram àquela discussão. Nada. Tudo já tinha sido colocado ali pelo Rubão e analisado pelo biólogo. Você entende por que o baixa audiência não vai para frente? E como é que é? Você está em Minas Gerais, né? Tem povo indígena aí perto de você, Ricardo? Tem muito conflito aqui. Principalmente na bacia do Rio Doce, os Krenak, né, foram muito atingidos com o desastre de Mariana. Mas a situação, acho que ela é homogênea, né, no país inteiro. Agora, em relação à questão indígena, Rodolfo, a gente também tem que ficar esperto agora, que está rolando um movimento, para vocês entenderem. Em 2024, em março de 2024, a empresa Ambipar foi contratada pelo governo federal, pegou um contrato de 189 milhões de reais sem licitação. E aí eu fui buscar informação, a justificativa foi que tiveram que contratar por causa da questão emergencial dos Yanomamis. Mas eu te pergunto, eles descobriram que a situação é emergencial em março de 2024? Essa situação já estava há 5 anos. E se você somar os contratos sem licitação, dá aproximadamente 200 milhões. Se você adicionar os que foram com licitação, o valor do contrato do governo com a Ambipar chega a 480 milhões de reais. E por coincidência, recentemente a Ambipar soltou uma carta de intenção que enviou para o governo, não tem contrato, a notícia que saiu que ela foi contratada é fake news, mas a Ambipar enviou para o governo essa carta de intenções para fazer a gestão, a ESG, a gestão ambiental de todas as terras indígenas, né, de 14% do território nacional. Então, assim, ainda bem que isso deu repercussão, porque a gente sabe do poder do lobby dessas mega empresas.
E além disso, a Ambipar está envolvida numa polêmica que as ações dela valorizaram assim, coisas absurdas, cara. Se eu pegar o gráfico, você não vai acreditar. E aí a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, está investigando porque há indícios de manipulação no mercado para essa valorização. Então, eu acho que cai na mesma discussão que nós... teve um barulho. Cai na mesma discussão que nós estamos tendo, que o seu canal está denunciando e que o meu tá, também, que é o seguinte, a influência dessas ONGs, sim, a gente tem que ficar de olho e acompanhar isso, Rodolfo, por quê? O governo não fechou nada com a Ambipar, mas quando começa com essa conversa de carta de intenção, vamos enviar uma proposta, vamos virar isso, é muito complicado, porque se você joga na mão da Ambipar a gestão dessas terras indígenas com aquele mesmo papo de governança, para daqui a algum tempo, ou mesmo que mude o governo, para isso virar uma abertura para exploração de minério, para exploração para planos de manejo florestal, é um pulo. É um pulo. Então nós estamos assistindo a história acontecendo, que é o capital começando a avançar sobre as terras indígenas de forma muito explícita. Né? Então, o questionamento, juridicamente, de repente, esse contrato de 189 milhões que a Ambipar pegou sem licitação, com certeza o jurídico vai mostrar que foi legal por causa da questão emergencial dos Yanomamis, mas a gente também tem que questionar isso. A ministra foi convocada pelas duas comissões para prestar informações sobre possíveis irregularidades no protocolo de intenções firmado entre o Ministério dos Povos Indígenas e a empresa de gestão ambiental Ambipar. De acordo com os requerimentos, faltaram processo de licitação, Olha só, antes de seguir com essa reportagem, né, e é fato que o Ministério dos Povos Indígenas está enrolado nessa história, eu preciso destacar que esse sujeito que vocês estão vendo aí, esse senador, Zequinha Marinho, eu conheço porque ele é muito influente aqui na região do Xingu, Tapajós, e ele defende tudo que há de pior nesse Pará, em termos de garimpo, de grilagem, de qualquer tipo de destruição, tá? Então, quando eu digo que o governo tá errado, eu não estou dizendo que a oposição tá certa. Vejam como é complicado. Prévia autorização do Congresso Nacional, consulta às comunidades afetadas e apresentação de plano de trabalho. A ministra explicou. Veja que explicação confusa. Dá uma olhada no tamanho do cocá da Sônia Guajajara, né? Joga no Google aí, bota aí, cocá, indígena. Duvido que você encontre um maior do que esse em toda a internet brasileira. Brasileira, não. Aqueles índios americanos lá das fotos tem uns bem desse tipo, assim. Parece que quanto mais enrolada ela fica, maior é o cocá que ela tem que usar. O protocolo de intenções se diferencia de convênios, contratos de repasse e termos de execução descentralizada, pelo simples fato de não existir a possibilidade de transferência de recursos entre os partícipes. Dessa forma, trata-se de um documento sucinto que não necessariamente exige um plano de trabalho ou um projeto específico prévio para lhe dar causa. Essa questão emergencial foi descoberta em março de 2024 ou ela já vinha se arrastando há muitos anos? No ano passado, o Ministério dos Povos Indígenas firmou um contrato com a Ambipar, Flywine, que era em relação às horas voos, né? Que é uma coisa. Foi sim um acordo de 185 milhões que aconteceu no âmbito da emergência Yanomami. A situação dos Yanomami é antiga, né? Não é uma coisa que caiu do céu, assim, que nem uma total surpresa, como em Porto Alegre e tal.
E ela vem sendo tratada em termos de hora-voo, sim. É hora-voo para cá, hora-voo para lá. Tanto é que no começo do ano passado, quando eles quiseram dizer que estavam cuidando muito bem da questão, eles falaram, nossa, teve tanto voo, tantas horas voo dá para rodar não sei quantas vezes a terra, mas os garimpeiros estão lá dentro da terra indígena, né? E a solução a gente sabe qual é. O exército tem que combatê-los. Que enquanto o exército não estiver contra os garimpeiros, não tem saída. E o exército não vai estar contra enquanto que o alto comando daquela região, que é todo envolvido com garimpo, não for responsabilizado. Então, como o governo Lula não quer enfrentar o exército, não tem solução para essa questão. Não é com hora-voo. Né? E esse genocídio Yanomami. Então fica muito estranho, porque você faz uma coisa emergencial quando é emergência. Quando você quer ter um planejamento, quando você quer implementar uma política que realmente vai dar resultado, você faz a licitação com o tempo, você faz um planejamento, você faz um plano de trabalho, você expõe isso para a sociedade. Então, legalmente, ao que tudo indica, o contrato ele não é irregular, porque tem essa justificativa. Nós tivemos que fazer a contratação sem licitação porque era uma questão emergencial. E realmente era. A minha pergunta é, vocês só descobriram, o Ministério dos Povos Indígenas só descobriu que era uma questão emergencial em março de 2024 para fechar um contrato de 189 milhões? Pois é. Essa é a questão. Então, deixa eu só me colocar aqui nessa situação, tá? Eu estou ouvindo essa história da Ambipar há algum tempo, mas eu ainda não falei nada no meu canal sobre isso. Eu preciso entender direito. Mas o Necromante fez uma caracterização muito boa da situação, tá? O Ricardo, para quem não sabe, ele é um técnico de nível superior altamente qualificado. Ele lida com orçamentos na casa dos milhões e processos licitatórios, assim, cotidianamente. Então, ele entende muito disso que está falando, né? E, de fato, a experiência é a seguinte, tá? Eu comecei a trabalhar em terras indígenas no século passado, tá? 1995, 96, a FUNAI tinha um poder imenso. E assim, a aldeia tinha avião próprio, que recebia manutenção, tá? E não tinha negócio de Ambipar nem coisa nenhuma, né? Hoje em dia a gente está no extremo. A FUNAI não tem mais poder de nada e está repassando recursos para essa empresa terceirizada de uma forma suspeita, se valendo numa situação de emergência. E aí, Necro observa muito bem que emergência é essa, que a gente sabe dessa história desde o governo Bolsonaro. Do governo de transição já se sabia por que é emergência, né? Então esse era o contexto que eu precisava dar. Só para falar mais uma coisa aqui, justamente o que você falou, tá aqui na manchete, né? Sônia Guajajara nega irregularidades em protocolo entre Ministério e Ambipar, tá na folha do Senado Federal. Então é isso que o Necromante falou, né? Eles vão ficar negando. Outro ponto levantado na audiência foi com relação à transparência na divulgação dos números de óbitos dos Yanomamis. Houve uma imposição de sigilo sobre os dados quando houve o crescimento do número de mortes entre os Yanomamis. Nós temos agora dificuldade de acessar os dados. Isso é um absurdo, né? Eu sei que essa oposição está pouco se ferrando com os Yanomami, eles querem mais que se dane. Mas o governo não está conseguindo resolver a situação, né? Porque você não resolve malária, você não resolve tudo. A Nízia, olha, eu nem fiquei com pena quando tiraram a Nízia, porque ela enrolou. Ela teve uma apresentação sobre a Yanomami, ela enrolou de tudo. E ela não falou que para resolver a questão da saúde precisa tirar os garimpeiros. Não tem jeito, gente. Não dá para conviver garimpeiro com o povo indígena e achar que a questão da saúde vai estar resolvida, tá? E para tirar garimpeiro precisa do exército. A IBAMA chega lá, faz uma operação, passa uma semana. Exército é pra isso, cara. Exército não é treinado pra guerra. Exército não é pra trabalhar uma semana. Exército é pra ir lá e ficar. E é uma guerra contra aqueles garimpeiros. Então tem que ser o exército. Os garimpeiros são um exército, uma guerrilha invasora daquele território. São brasileiros, sim, mas são brasileiros que estão fora da lei. Então tem que ser o exército. Tá? Polícia e IBAMA não resolve. IBAMA já chega pensando no dia que vai sair, porque essa é a natureza do trabalho deles. Exército não. Exército é treinado para enfrentar situações
Por isso que eles têm tanto equipamento, né? Tem batalhões imensos. Porque é para enfrentar esse tipo de coisa. Depois que tira todos os garimpeiros, aí bota uma base ali na entrada e acabou. Acabou, tá resolvido. Mas se não fizer isso, não tem solução. E aí, como não faz isso, não tem solução, os Yanomami continuam morrendo e aí ficam agora escondendo números. Ah, que vergonha. O que é que o governo está escondendo? No início da crise, quando a gente entrou ali com o decreto emergencial, né, houve ali uma sala de situação por meio do COI, onde se publicava todos os dias, né, todos os dados. À medida que foi, né, passando os tempos e a gente foi melhorando ali o atendimento, foi havendo uma periodicidade maior, né? Hoje se publica os dados semestralmente. À medida que foi havendo uma melhora no atendimento, foi havendo uma periodicidade maior. Por quê? Por quê? Agora a periodicidade é semestral. Por quê? Porque não solta o relatório mensal pra gente ver que tá melhorando ou ver que não está melhorando. Essa é a pergunta, né? Quer continuar? Necro, te devolvo a palavra. É o que a gente sempre discute, né, no serviço público, né? É legal, mas é moral, né? Então, a questão toda, assim, meu questionamento é esse, tudo bem. Dentro dos requisitos da lei, você pode fazer uma contratação em casos emergenciais com dispensa de licitação. Mas essa emergência, ela surgiu em março de 2024. O povo Yanomami estava sofrendo genocídio apenas naquele momento ou era uma situação que já se arrastava há anos? Então, por mais que, do ponto de vista jurídico, esse contrato não tenha irregularidades, aqui a gente tem que discutir até para as futuras iniciativas se essa forma de atuação do Estado ela está correta. Porque a partir do momento, e por coincidência, né, depois desses contratos que beiram $500 milhão, a Ambipar encaminha uma carta de intenções para fazer a gestão de todas as terras indígenas no Brasil. E isso equivale a 14% do território nacional. Então você vai pegar uma empresa que é multinacional, uma empresa que tem uma empresa que tem problemas como está lá, a CVM exige OPA na Ambipar, o que esperar, né? Então assim, você vê que a CVM já está atuando, mostrando movimentos do capital em relação a essa empresa que estão estranhos. Então as coisas elas estão se encaixando. Então para mim está óbvio que internamente a Ambipar ela tem estrategicamente dentro do seu planejamento a intenção de avançar sobre as terras indígenas. Então, no primeiro momento, ela pode avançar pelas terras indígenas, aí no segundo momento ela começa a fazer a gestão das unidades de conservação, e na hora que a gente assustar, toda a área preservada no Brasil está na mão de uma multinacional. Como hoje o agro está na mão das multinacionais, Cargill, Bunge, aquelas, esqueci o nome daquela chinesa, que recentemente estão abandonando a moratória da soja. Então, eles tinham essa moratória da soja que surgiu em 2006. Recentemente, eles estão abandonando a moratória da soja, ou seja, eles vão passar a comprar grãos de áreas que foram desmatadas após 2008, que foi quando houve a implantação do Código Florestal. Então, quando você transfere essa responsabilidade para o capital ele vai seguir o momento. A justificativa dessas empresas de grãos, essas trades agrícolas, é que elas estão se adequando às políticas europeias em relação ao desmatamento. Porra, mas elas têm que se adequar às nossas políticas europeias, porque é uma questão de soberania nacional. Então, se você joga na mão da Ambipar essa gestão, se em 2027 entra um governo com viés ultra neoliberal, o que nos garante que essa empresa não vai seguir o que vai ser determinado por esse governo. A única coisa que pode nos garantir isso é uma política de Estado. A inclusão
do capital na gestão das terras públicas vai contrariamente aos interesses nacionais. Isso para mim está óbvio. Então a gente tem que manter o monitoramento, porque senão eles vão avançar e eles vão conseguir o que eles querem. Outro dia eu estava vendo um podcast daquele cara, aquele Rubão, que é um cara meio contra as terras indígenas, não sei o quê. Deixa de ser mentiroso, cara. Não foi outro dia coisa nenhuma. Foi nesse dia mesmo. Você viu o Rubão na live do canal BRICS Brasil Nacionalista, falando exatamente isso que vocês falaram aí. E o Rubão não é contra as terras indígenas, não. O Rubão é um nacionalista, preocupado com a interferência dessas potências estrangeiras no nosso território. Não vamos nos esquecer que não existem nações amigas. Tudo são interesses geopolíticos. Eu falei, caralho, vai falar merda. Aí quando eu vi, ele tava criticando esse negócio da Ambipar. Eu falei, caralho, então agora eu tô concordando com o cara. Quer dizer, o governo é tão precário que de repente a gente está concordando com pessoas que a gente essencialmente discorda, porque é tudo muito suspeito, é tudo muito estranho mesmo. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, está convidado. Se ninguém tiver mais nada para contribuir nesse exato momento, eu toco um pouco mais do meu vídeo. Eu só queria falar uma coisa aqui antes de sair, que eu vou precisar sair agora, para você, na hora que você for fazer uma live, pra gente fazer um debate sobre a leucena. Muito bom, Necromante. Quero ver. Acaba com esse cara. Destrói esse espalhador de plantas exóticas invasoras. Esse debate, sim, eu quero ver. Aí a live continuou e 500 anos depois apareceu o tal Luigi. Vamos ver o que ele falou sobre a Ambipar. Então, boa noite, desculpa a demora a entrar, cheguei um pouco cansado da viagem, já tinha ido para São Paulo e voltei. Estou aqui no Noroeste, aqui em Brasília, né? Aqui no setor Noroeste, aqui na NW9, onde teve há 2, 3 semanas atrás, nós estivemos aqui durante os conflitos fundiários, aqui neste caso com a especulação imobiliária, né? E aí a gente retornou agora e também por causa que a semana que vem já começa o acampamento Terra Livre, que esse ano promete ser bastante quente por causa dos conflitos e das controvérsias que há. Luigi, essa situação da Ambipar, você viu a primeira fala da Sônia confusa, né? Você viu aquela primeira explicação, não consegui entender o que ela falou. E isso aí me cheira muito mal, né? Você tem opinião sobre isso? Olha, a Ambipar é uma multinacional brasileira, já começa por aí, né? Não é uma empresa pequena, nem de Dom João e Maria, é uma multinacional brasileira que, de fato, trabalha com remanejamento em termos meioambientais, né? Olha, eu não tenho muito o que opinar, porque eu teria que investigar mais sobre isso. Só que a gente vê, por mais que seja algo um pouco do imaginário, mas nós vemos que os grandes mafiosos sempre diziam que trabalhavam com manejo socioambiental, né? Nós temos inclusive a família Soprano, nós temos vários. Então, toda vez que eu ouvia falar disso, existe uma máfia que trabalha com isso. Isso, inclusive, aconteceu nos anos, lá nos Estados Unidos também, né? Então, que eles tinham as áreas onde eles trabalham, supostamente um trabalho socioambiental, eles vão apresentando uns projetos, né? O governo vai liberando dinheiro e eles vão ganhando com isso. E hoje, com a terceirização, todos os serviços da Ambipar são terceirizados. A questão é que, além de confusa a fala da ministra Sônia Boni, ela não deixa claro qual que é o elo que a Ambipar
tem como intermediário, já que você não pode apresentar um projeto, você evita de passar por várias burocracias. Qual é o papel de intermediário que tem a Ambipar em relação a isso? Não está claro. Não está claro que essa é uma empresa privada, multinacional, brasileira, privada, vai fazer nesses termos. Então, de fato, muito confuso. E sempre tem a questão, né, do dinheiro. A questão da grana, de falar, não, que tem altos valores, tem 400 milhões para... E a questão Yanomami, ela não está sendo resolvida. Os Yanomamis estão indo para a cidade, estão indo para Boa Vista, estão virando cidadão de rua, estão pedindo ajuda lá nas igrejas, junto com o povo guarau que vem da Venezuela. Então, isso dá para ver que há um descaso enorme nas terras Yanomami. E pode ser que uma que outra adaga de garimpeiros e tal, mas o território é grande, são muitos garimpeiros, são miles, acho que tem mais de 20 mil garimpeiros ainda nessas regiões, e a FUNAI está sucateada, e o IBAMA não tem toda aquela força que deveria ter. E aqui entra mais uma coisa, né? Cadê o Ministério do Meio Ambiente? De novo, a gente vai... Cadê o Ministério do Meio Ambiente para rever isso? Então, toda essa história da Ambipar, sinceramente, desde o tempo que vinha se falando, depois parou, né? Parou também de dar continuidade, porque parece que pegou mal para o governo fazer um acordo que não está dentro da legislação, né? Não está dentro do âmbito das normativas no que tange as questões indígenas, né? Não tem como. Isso é mais uma forma de travar a luta dos povos indígenas. É a mesma coisa das mesas de conciliação. As mesas de conciliação do Gilmar Mendes veio para travar o processo de demarcação. Então, todas essas decisões que se tomam nas altas esferas acabam travando a própria legislação indigenista, que é para agir e para fazer demarcação de terras indígenas, políticas públicas, saneamento ambiental. Inclusive tem programas de agricultura familiar para povos indígenas, também tudo parado, tudo travado. E aí se inventam de colocar empresas para ver se conseguem intermediar uma situação com a outra. Mas o preço é muito alto. E não é a questão do dinheiro que vai resolver. Justamente, não tem como resolver. Por exemplo, a questão do Yanomami, não tem dinheiro que vai resolver. Porque você precisa de um exército, né, para poder tirar aqueles garimpeiros lá de dentro. Não é hora de voo, não é operação do IBAMA, é uma guerra mesmo, né? E não tem dinheiro que monte um exército, né? Para isso tem um exército. Eles podem investir milhões de reais, bilhões, se eles quiserem. Não resolve. E o caso emblemático disso é o problema da água em Dourados, que ela continua, apesar de todos os conflitos que aconteceram o ano passado. Aí falaram, vamos investir 80 milhões para fazer. Então, tudo parece que é resolvido a toque de caixa, mas também é um dinheiro que não... Pois é, a situação de Dourados, né, no Mato Grosso do Sul, é o conflito com o agro. Enquanto não enfrentar o agro, não tem financiamento que vai resolver. Você tem que botar um limite no agrotóxico, na destruição, você tem que demarcar a terra. E a ação prática nos territórios não é vista uma ação concreta, um resultado concreto. Olha, abrindo tantos poços de água, todas as famílias agora têm acesso à água, todas as famílias têm acesso a um saneamento básico. E, então, a Ambipar é a mesma coisa. Parece ser que se inventa isso, para nós não tem nenhuma relevância isso, porque não chega nas comunidades, não chega, não tem como.
E outra coisa, não tem consulta às comunidades, nenhuma comunidade dos 350 povos que tem o Brasil hoje não foram consultadas. Sequer houve uma explicação mais ampla, as decisões foram tomadas de forma monocrática entre o Ministério dos Povos Indígenas e a União, o Estado. Não houve consulta. Então, muitas pessoas estão hoje, muitos parentes estão nem sabendo o que está acontecendo isso, porque não se lhe é explicado. E disso nós temos que falar um pouco mais, porque a qualquer momento volta de novo a mesma situação, assim como as mesas de conciliação estão querendo de novo. Uma que acho que tinha de ser hoje, não foi, adiaram para amanhã. Né? Então, são coisas que são criadas e que estão totalmente... Essas mesas de conciliação a que o Luiz se refere é aquela loucura do marco temporal, né, que foi considerado inconstitucional corretamente pelo STF, e aí Gilmar Mendes resolveu fazer agora a conciliação entre os índios que querem viver e o agro que quer matar, entre a Constituição que diz que tem que demarcar as terras indígenas e o agro que não quer demarcar nada, vai ter a conciliação, né? A gente fica comemorando o STF, viu o STF lá no negócio de Bolsonaro. Bolsonaro foi considerado réu. Todo mundo achando o STF a coisa mais linda, mas o outro lado do STF, o lado nojento, escuro, fétido, é essa tal de conciliação do Gilmar Mendes. Totalmente fora da normativa, né? Totalmente fora, né? Aqui mesmo ainda está se pensando a remoção das famílias para serem levadas para um lugar, se elas não são levadas. O Luigi, quando ele fala aqui mesmo, é porque ele tá lá no Distrito Federal, ele tá lá na Asa Norte, ele tá acompanhando umas famílias indígenas que vivem numa área tradicional indígena, sobreposta à capital federal, mas anterior, mais antiga do que a Constituição de Brasília, e que nesse momento estão sendo expulsas, cheio de ilegalidades, aquela Nova Cap, aquelas empresas lá, daqueles políticos corruptos do Distrito Federal que dominam tudo, querendo se livrar dos povos indígenas, e ele fica impressionado que não aparece ninguém do Ministério, não aparece alguém do Ministério dos Povos Indígenas, não aparece FUNAI, não aparece Ministério do Meio Ambiente, que o Cerrado sendo... trator passando, o correntão acontecendo, isso ali, num lugar que você olha, você vê ali o Palácio do Planalto, dá pra ir andando, Lula sai ali, ele vai andando, em 15, 20 minutos ele chega no local onde está tendo esse conflito, né, e ninguém faz nada. E as famílias não querem sair daqui, ou se querem ir para um lugar que seja dentro do território que é o Santuário dos Pajé, aqui. Então essas são muitas coisas que estão dúbias, estão entrevadas, e está chegando o ATL e nós acreditamos que nesse ATL muitas das dúvidas que nós temos vão ser esclarecidas, porque os povos vão vir para cá, os povos dos territórios, e eles vão querer vir para saber o que de fato o que está acontecendo. Tá ótimo, maravilha. Muito bem, Luigi, Rinaldo. Gente, eu acho que eu já posso fechando, eu já estou com 2 horas e 15 minutos de conversa. O objetivo aqui principal foi abrir, principalmente para o Luigi, que tá aí no olho do furacão, 1000 coisas acontecendo e precisando falar sobre esses grandes assuntos aí que estão atingindo os povos. Vocês querem falar mais alguma coisa antes de encerrar? Eu só queria dizer assim, que esses temas nós temos que tratar dia 1, né? Porque cada um desses temas tem um critério, um referencial próprio, né? As mesas de conciliação, a Ambipar, as mortes desses parentes, a negativa de homologação das terras dos povos do sul da Bahia. São temas que englobam uma mesma situação, né, que é a violência contra os povos indígenas
e o desrespeito aos direitos que já estão, inclusive, na Constituição, né? Mas cada assunto desse deve ser tratado de forma individual e um pouco mais aprofundada para poder elucidar os fatos e levar esclarecimentos para o grande público, né? Maravilha. Obrigado, Luigi. Obrigado, Reinaldo. Vamos fechando por aqui, então. Boa noite para vocês. Boa noite, bom descanso. Valeu, e força aí, Luigi. Sempre para frente. Mesmo. Obrigado aí, força para nós aí. Obrigado pelo espaço. Sim. Boa noite. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.